Olá, garotos e garotas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Marli Rodrigues, psicóloga, em mais um Dedinho de Prosa. Criança no quarto dos pais? Meses atrás, Maria Antônia fez essa pergunta. Só que uma criança um pouquinho maior, eu estou falando de criança de um modo geral, alegando medos e pesadelos e ir lá para o quarto dos pais. Eu entendo que isto é pernicioso para a criança, prejudicial. Marli, eu moro num cômodo de cozinha, ou minha casa é um cômodo só, engravidei, não estava preparada para isso, e agora? Faço o quê? Tá, se essa é a sua condição, procura fazer o melhor com aquilo que você tem. Mas dizer que é saudável, não. Há pediatras que indicam para os pais, assim que sair da maternidade, não deixa o bebê sozinho no quarto dele. Vai você, mãe, lá ficar com ele ou leva o bebê para o quarto de vocês. Eu entendo que é melhor o bebê para o quarto dele, ponto, acabou. Por quê? Uma porção de motivos, né? Ele precisa ir começando a adquirir uma pequena independência no mundo. Existem recursos, né? Nos dias atuais, você põe uma câmera lá e monitora do seu quarto. Ouvido de mãe é sensível para tudo. O quarto não fica a quilômetros de distância, você consegue monitorar muito bem. Eu me lembro, quando eu fiz magistério, tinha uma professora, ela dizia assim, as mamães que me desculpem, hein? Muitas mães levam o bebê para o quarto porque elas querem o conforto delas, ele chora, já está ali fácil de atender. Eu não sei se o caso de muitas mães é esse ou não, mas o prejuízo para o bebê, ele vai se constituindo no longo prazo. Primeiro, essa questão, né? Ele já está sendo tratado como alguém que, ai, não pode, né? Deixa ele aqui pertinho. E pode. É bom que ele fique no quarto dele, que ele se ambiente. Porque se ele não ambientar agora, cada vez vai ficando mais difícil. E por que isso é ruim? Qual é o problema? À medida que a criança, vamos dar um salto, né? Passou de bebê e tá lá com seus 3, 4 anos de idade, dormindo no quarto dos pais ou dando aquelas escapadas na madruga, sabe? Mamãe, papai, quero dormir aqui. Pode estar lá com uma questão, muitas vezes viu os pais discutirem durante o dia e criança é safada. Ela se sabe amada por ambos e na cabeça dela é assim, se eu fico lá, eles se juntam por minha causa. É assim, claro, com as potencialidades dela, mas o raciocínio é esse, se eu tô lá, fica tudo bem. Então, às vezes viram, né, uma discussão do casal e de madrugada vai lá pedir para ficar junto, achando que aquilo vai ajudar o casal se entender. Claro que é um raciocínio não elaborado, é algo bastante rudimentar. E essas escapadas vão acontecendo e o casal vai cedendo, sem se questionar, sem conversar com a criança. Infelizmente, existem mulheres que escapam da atividade sexual e usam a criança para isso. Oxe, se tem. Como que usa, né? Então já sabe. Ai, hoje ele vai querer namorar. A própria mãe sugere: você não quer dormir no quarto da mamãe e do papai hoje? Ou então cria uma outra situação. Vai para a cama e inventa. Ai, mas que escutei ele falando alguma coisa. E aí a criança já é grande, né? Já está com seus 4, entre 3 e 5 anos de idade. E muitas mães até fomentam isso. Mas por que, Marli? Né? Sexo é uma coisa tão bom para algumas mulheres, é uma verdadeira tortura. Eu já até tenho um vídeo aqui que eu falo. Não tem um vídeo, tem um texto lá no meu site, marlirodriguespsicologa.com.br, tem um texto onde eu falo sobre orgasmo, dificuldade, né, e tudo mais. Mas voltando para o que é de verdade a nossa prosa hoje. Então, a criança, ela fica com essas coisas. E aí, o desastre do desastre. Quando a criança acostumou
e os pais olham um para o outro, ai, não tem jeito, temos que deixar ele no nosso quarto, e já nem mandam mais a criança para o quarto dela, já ficou estabelecido que o lugar dela dormir é lá com eles. Vocês acham que isso não acontece? Acontece de monte. E esse casal tem vida íntima. E os casais pensam assim, né? Ele tá dormindo. Às vezes a mãe até vai lá, deixa eu ver se tá dormindo mesmo. E confere, e tá dormindo mesmo. E aí eles ficam à vontade, vamos dar uma namoradinha, né? Não vai acordar. E a criança acorda. E a criança vê algo que ela não entende nada. Aquilo é um desastre na vida da criança. Marli, se aconteceu uma vez só, olha, uma vez só já é suficiente para causar uma bela de uma confusão na cabeça da criança. Se isso é recorrente, a criança ficou estabelecido, como eu disse antes, ela dorme no quarto dos pais e acabou. Claro, né? O casal tem vida íntima e a criança vai vendo isso com frequência. Nossa, é desastroso. Se coloca no lugar dela. Você presenciar uma cena que você não entende nada do que está acontecendo. Muitas vezes pode acontecer da criança assustada com ruído, com movimentos que ela não entende o que é, e ela desesperada, mamãe, papai. Ela pensa que pai está batendo na mãe, que mãe está batendo no pai. Ela pensa todas as... Aquilo é uma agressão, é uma violência. Ela não entende, ela não sabe o que está acontecendo. O casal naquele momento congela. Isso, casais sensíveis, porque há homens que mandam a criança calar a boca de forma agressiva. Cala a boca, vai dormir! Assim, desculpem falar assim, mas infelizmente essas criaturas existem. Não deviam nunca ter tido filho, né? Mas imagina a criança ali apavorada, o que é que está acontecendo? Esse tipo de ocorrência gera transtornos graves na vida de uma criança, na área da sexualidade. Que tipo de transtorno, Marli? Os piores que você puder imaginar. Só ter a palavra transtorno, eu já não preciso dizer mais nada, né? Mas eu não tenho obrigação de saber, Marli. Ok. Transtorno. A sua mente, numa determinada área, funciona de forma distorcida. E isso traz problemas para o indivíduo. Problemas seríssimos. Ou você acha que dá para explicar para uma criança de 5 anos que de vez em quando você e o papai vão namorar e isso acontecer na frente dela? Não. É claro que é preciso explicar isso para um filho. Assim que você perceber que a criança vem com conversa, como é que eu ouvi um casal dizer? Que o menino falando, periquita, não sei o que lá, a periquita, o menininho, se referindo aos genitais de uma menininha. Assim que você perceber que o seu filho está abordando essa questão, chama para conversar. De preferência sempre vocês dois, de forma amorosa. E pode ser dito para a criança, não tem problema nenhum se ela veio com essas questões, ou você também pode não esperar ela vir com essas questões, você pode começar a abordar o tema. Você sabe como você chegou no mundo? Né? É uma bela maneira. Então, eu e o seu pai, nós nos amamos. E teve um momento que nós ficamos muito juntinhos e pensamos assim, vamos fazer uma coisa muito boa que se chama amor. E aí nós fizemos amor e algo que tem dentro do papai saiu pelo pênis do papai e entrou na vagina da mamãe. Assim, Marli? Assim, meu amor. Desse jeito, não tem nenhum problema. Agora, a criança vê aquilo tudo acontecendo, é ruim para ambos os lados, porque o momento da intimidade, ele é uma explosão, é reposição de energia e descarga de energia. Você descarrega e você se repõe. Tanto que depois do ato, tem todo um estado de relaxamento.
o casal não pode ficar assim, ai, ok, né? Uma vez ou outra, principalmente na época de solteiro, a gente faz umas bobagens por aí, né? Sei de gente que foi namorar nas escadas do condomínio, né? É uma coisa. Agora, porque o seu filho resolveu dormir lá e isso acontecer toda noite ou com frequência, é desastroso para eles e muito ruim para o casal. Depois que isso ficou estabelecido, como no caso da pessoa que segue aqui o canal, né? A criança, ela não sei o que aconteceu. Aliás, se você puder escrever novamente e me dar dados, né, do histórico dessa criança, como é que isso começou. Pode ter inúmeras situações. A criança pode ter sofrido uma situação de abuso, e abuso não é só sexual. E aí, por pavor, ela quer ir dormir no quarto dos pais. A mãe pode ter feito campanha para a criança dormir lá. Vai lá dormir com a mamãe. Eu vou contar para vocês, inúmeras vezes eu tive esse tipo de convite da minha mãe. Ai, filha, é por isso que você fala, Marli. Olha, eu só fui relembrar que isso acontecia na minha terapia, porque eu precisei trabalhar de algumas questões que ficaram para mim, porque os meus pais não tiveram sensibilidade, Marli. E você expõe seus pais assim? Nenhum de nós tem pai e mãe perfeito. Por quê? Nenhum de nós somos pessoas perfeitas. Os meus pais não tinham só defeitos, tinham qualidades também. E eu acho importante me colocar e compartilhar experiência para alertar. Ah, Marli, mas olha só, você foi lá, fez sua terapia e hoje está tudo bem. Eu podia ter procurado minha terapia por outros motivos. Eu não estou necessariamente dizendo que eu presenciei a intimidade dos meus pais, mas acho que existiam dificuldades, ela fazia isso comigo, ela fazia isso com a minha irmã. Então, o que acontece com essa criança que você questionou, Maria, esqueci seu nome completo, mas enfim, essa criança que você questionou, alguma questão existiu. Não é uma ocorrência só que faz uma criança querer ir para o quarto dos pais. São várias e muitas vezes são os próprios pais. Também pode acontecer com homens. Eles estão com dificuldade no desempenho sexual, ou então não é dificuldade, ele perdeu o interesse pela parceira, e a parceira quer namorar de vez em quando, ele vai lá, vai dormir lá no quarto comigo, com a sua mãe. Há casais que transitam por aí. Quando a gente tem problema, a gente precisa procurar ajuda e não procurar a pessoa pequenininha da casa para vir tapar buracos que nós mesmos não conseguimos lidar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá o seu positivo, assina o canal, por favor, me ajuda a fazer esse canal crescer. E quando você se inscreve, quando você dá um joinha, quando você compartilha, você me ajuda a fazer ele crescer cada vez mais. O que mais? Comenta, manda sugestão de tema. Tinha um tum-tum-tum aí de fundo, eu pensei assim, não vou fazer um vídeo hoje, mas dá mais um cano em você não, né? Desculpa, tinha um tum-tum-tum, é a sonoplastia do nosso vídeo. Um beijão, um abração, na próxima segunda eu estou de volta. Até lá!